O Homem-Aranha já foi traído, nerfado, humilhado, substituído e já perdeu tudo, mas nada se compara ao que fizeram com o Cabeça de Teia nessa animação podre. Para exemplificar isso, eu trouxe 8 erros absurdos de seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, mas confesso que poderia trazer muito mais. Confira. 8. História de origem ruim. A primeira mudança brusca dessa animação começa logo na origem do Homem-Aranha. Primeiro, eles estabelecem que o tio Ben já foi de arrasta, antes mesmo da origem do herói, o que eu acho um baita erro, já que o personagem é crucial para o amadurecimento do Peter Parker. Eu não estou dizendo que o Pete não poderia aprender os valores de um herói sem o tio Ben. Inclusive, em Ultimate Spider-Man, eles abordam justamente isso, com o Peter ganhando seus poderes muito mais velho e maduro, chegando assim na mesma curva de aprendizado que o Peter clássico com seu tio. Mas o que essa animação fez foi apenas retirar um personagem importante, vendendo a ideia de que o Peter não precisa de uma figura masculina em sua vida, já que ele tem a tia May. Só que tudo fica ainda pior quando eles apresentam que a origem do Homem-Aranha desse universo está diretamente ligada a uma luta do Doutor Estranho contra um simbionte, que mais parece uma fusão do Venom com a Chatra, que é uma vilã meia boca do Cabeça de Teia que ninguém se importa. Acontece que os dois vazam de outro universo por um portal de Rick e Morty, e com eles aparece uma aranha que acaba picando esse Peter. Mas se você quer saber de onde aqueles dois vieram, porque eles estão lutando, e como aquela aranha foi parar ali, problema seu, porque o Jeff Tremel, o criador dessa bagaça, não tá nem aí pra explicar essas coisas. Sem falar que a aranha ainda sai viva, pulando pra mochila de outro aluno, que muito provavelmente também será picado. Ah, mas então não se pode fazer uma história de origem diferente para o Homem-Aranha? É claro que pode, mas pra que reinventar a roda se existem dezenas de boas histórias diferentes do Spider-Man nos quadrinhos? Tá tudo lá, é só pegar e adaptar. Eu até vi um comentário de um cara lá no IMDb dizendo que os fãs do Homem-Aranha não suportavam uma história diferente do Cabeça de Teia. Mas daí, no mesmo comentário, o cara escreve que a cena em que mais gostou do primeiro episódio dessa animação foi aquela em que o Peter perdeu o trem, pois ela lembrou muito aquela cena do Peter Parker e do Tobey Maguire perdendo o ônibus. Ou seja, o próprio cara admitiu que não foram as mudanças que lhe chamaram a atenção nessa bagaça, mas sim uma coisa nostálgica que já aconteceu lá no filme clássico e se repetiu aqui. O problema não está em adaptar um herói de forma diferente, mas sim não se preocupar em explicar como aquelas mudanças trouxeram a mesma carga dramática e evolução que o personagem clássico chegou. Entende? Por exemplo, eu gosto muito da versão do Nick Fury com Samuel L. Jackson, muito mais que da versão clássica dos quadrinhos. Gosto muito mais da versão de Flash do Wally West, que é a do Barry Allen, ou até a do Jay Garrick, que é o original. Gosto muito mais do John Stewart que dos outros Lanternas Verdes, simplesmente porque os autores souberam muito bem recontar uma história diferente, explicando cada ponto de como esses personagens tiveram a mesma curva de evolução que suas contrapartes originais, coisa que Aranhaverso e seu amigão da vizinhança não souberam retratar nem de longe. 7. Peter Parker feminista. Outro ponto que me fez virar o nariz foi o quanto eles mudaram a personalidade do Peter Parker nessa animação, que passou de um adolescente nerd, responsável e amoroso, para um jovem fraco, de valores invertidos e, é claro, feminista, o que lembra muito a sua versão do CM, já que o personagem do Tom Holland tinha quase que as mesmas características lá no início. O engraçado é que os próprios realizadores se contradizem quando estabelecem que o seu Peter Parker não precisa de um tio Ben para ser um herói, mas acabam mostrando sem querer que a personalidade introvertida do protagonista recebeu influência direta do fato dele ter sido criado por uma mulher. E não importa o quão incrível seja a tia May, porque existem certas coisas da vida que apenas um pai pode passar para um filho, assim como existem coisas importantes que apenas uma mãe vai conseguir transmitir para sua filha. Isso é um fato. E eu não falo nem de parentesco, já que o Pete foi criado pelos avós, mas falo de gênero mesmo. O primeiro exemplo do Peter feminista é mostrado antes mesmo dele virar um herói, quando ele salvou uma garota de cabelo colorido do simbionte, tratando o bicho como se fosse um macho tóxico que estava importunando uma mulher na rua, que olha só, vai virar a melhor amiga asiática lesbi do protagonista. Mas por que isso me fez virar o nariz? Porque eles substituem as piadas sarcásticas do Peter Parker original por piadas fofas e politicamente corretas. E não tem como não associar isso à perseguição que os humoristas estão sofrendo atualmente no mundo real, apenas por contar piadas em um palco de stand-up. Acha que eu tô exagerando? Em outra cena onde um Homem-Aranha salva o Harry de 3 valentões e um dos caras critica seu traje feio, olha só, nossa próxima vítima nessa fantasia ridícula. Ele simplesmente responde isso aqui. Aí, isso foi desnecessário, palavras machucam. Olha o que ele diz, palavras machucam. É sério, cara, isso é algo que o autor militante diria nessa situação, e não o Peter Parker. Inclusive eu lembro de uma cena da animação de 94, onde o Homem-Aranha, depois de trocar alguns golpes com o Lagarto, fala que o vilão tinha ótimos reflexos para uma futura mala. Ótimos reflexos para uma futura mala. Esse é o tipo de coisa que te faz rir, mas as piadas desse Peter Parker são todas patéticas. Só falta o Rei do Crime aparecer e o Homem-Aranha, que tira sarro dele o tempo todo nas HQs, falar que fazer piada com o vilão aqui é gordofobia e que isso pode ofender algum espectador. Meu Deus. 6. Diálogos podres. Deixando as piadas um pouco de lado, eu quero trazer algumas pérolas desse roteiro maravilhoso, que só podem ter saído da cabeça de um gênio. Logo depois que o Peter salva sua amiga de cabelo colorido, ele pergunta se estava tudo bem com ela. Você tá bem?
E a mesma diz isso aqui, ó. Eu já tive melhor, né? Mas com certeza podia estar pior. Olha que diálogo mesmo. Mas calma que tem mais. Em outro momento, na escola, a Nico, a amiga de Parker, chamou a atenção dele, falando que se ele continuasse se atrasando pra escola, ia ganhar o prêmio de frequência imperfeita. Você vai acabar ganhando o prêmio de frequência imperfeita. Mas o pior mesmo vem no segundo episódio, quando o Homem-Aranha enfrenta um incendiário que do nada começa a revelar quem tinha contratado ele pra tocar fogo nos prédios e por quê, como se ele estivesse preso ao laço da verdade. Mas a resposta do Peter é a melhor, porque ele disse que o vilão estava de cabeça quente e estava queimando o prédio errado, claramente passando a ideia de que aquele cara branco não era muito inteligente. Enfim, eu poderia enumerar pelo menos mais 10 diálogos podres só nos 2 primeiros episódios, mas vou te poupar dessa. 5. Traje ridículo. E se a gente pegasse o Homem-Aranha e fizesse ele usar um traje ridículo com tubos ligados a um cilindro de oxigênio que ele vai carregar nas costas? É sério, quem teve essa ideia, cara? Isso só evidencia o que eu já falei até aqui, que os realizadores dessa animação não tiveram a mínima preocupação na coerência com o personagem e também com o senso de ridículo. É claro que esse é o traje inicial do Aranha, inclusive o próprio Peter aparece na escola desenhando o que deve se tornar o seu traje original. E sendo bem justo, nenhum Peter Parker conseguiu produzir um traje maneiro na primeira vez, mas esse é de longe o pior traje de todos. Feio, nada prático e sem sentido. O pior é que mesmo que o Homem-Aranha apareça com seu traje clássico nos próximos episódios, a mudança nada sutil na origem de seus poderes vai tornar qualquer traje sem sentido, simplesmente porque o Peter sequer viu o que picou ele, não sabe se foi uma aranha, uma formiga ou até uma borboleta. Além disso, nem teve aquela cena dele subindo nas paredes, aprendendo a produzir teia, pulando dos prédios, então como ele sabe que tem poderes de aranha, se até mesmo as suas teias são artificiais? O pior é que tinha espaço para explicar isso de forma simples, sei lá, fazendo o Peter Parker desenhar um traje de aranha, simplesmente porque gostou do design do simbionte que ele viu lutando contra o Doutor Estranho, que forçando bem a barra, poderia até lembrar uma aranha, ou então porque ele achou que os seus poderes novos vieram daquele bicho. Mas também, como a gente vai procurar sentido em uma história do Homem-Aranha, onde ele sequer vai buscar saber quais poderes tem, sendo que a origem deles foi desencadeada por um Doutor Estranho, que inexplicavelmente consegue atravessar dimensões. 4. Animação ruim. Reclamar do traje do Homem-Aranha parece picuinha quando você para pra analisar essa animação, e o quão ruim ela é. Tem até algumas sacadas bacanas, como dividir a tela em duas e quadrinizar algumas poucas cenas, mas é só. No resto, é uma animação dura e chapada, que me lembrou demais quando eu tinha um PC ruim e queria rodar um jogo liso, porque eu baixava a qualidade e ficava exatamente desse jeito. Pode reparar bem nas cenas de movimentação do Homem-Aranha pela cidade, que além de não serem fluidas, aparenta estar travando de vez em quando. O autor até tentou justificar isso, dizendo que eles tinham pouca verba para animação, mas isso se mostra mentira quando vemos o elenco de peso que dublaram os personagens pelo mundo. Pois é. E também o fato de que Invencível tinha uma animação até pior, mas caiu no gosto do público pela excelente história, coisa que seu amigão da vizinhança não tem nem de longe. 3. Mudança de etnia. A desconstrução de personagem é pra mim um dos piores erros dessa animação, mas antes de falar disso, eu preciso tirar outro assunto da frente, que é a troca de etnia dos personagens. Olha só, pode pegar qualquer cena dessa animação e a cada 5 personagens em tela, 4 são negros, asiáticos ou hispânicos. O próprio protagonista e a sua tia parecem bem mais de origem latina que de origem americana. Até aí, nada contra, poderiam ser todos personagens negros e ainda assim eu não me importaria, desde que fizesse sentido com a ambientação da história. Mas esse casting não condiz com a realidade com o povo da cidade de Nova York, que tem uma população formada de 58% de brancos não hispânicos, 17% de hispânicos e o resto dividido entre afro-americanos, indígenas, asiáticos e outras etnias. Seria a mesma coisa que eu fazer uma animação de Wakanda, onde 90% da população é branca. Não faz sentido. E ainda existe outra incoerência nisso, que é o fato do autor tentar abordar o racismo, mas acabar não aprofundando o que deveria ser uma pauta extremamente importante em sua obra. Se a maioria da população nessa cidade é negra ou não branca, logo, o preconceito que o autor tenta passar aqui não funciona, pois eles não são mais a minoria. Uma cena que exemplifica bem isso é aquela da mulher com o filho no metrô. Se ela é raci e não gosta sequer de sentar perto das pessoas com etnias diferentes da dela, como ela consegue conviver bem na sociedade, ali naquela cidade, se a maioria esmagadora da população não são de brancos? Isso só mostra a disparidade dessa animação com a realidade. Aqui, os personagens negros são B10, bonzinhos e bem-sucedidos, enquanto os brancos, quando dão as caras, são malas, frouxos ou bandidos. Não tem como deixar de notar que o autor deixou vazar para sua animação o seu total deslocamento da realidade. 2. Desconstrução de personagens. Outro checklist completado com sucesso nessa série woke foi a completa desconstrução de personagens do universo do Homem-Aranha. Como se não bastasse mudar a essência e etnia do protagonista, o autor fez questão de mudar a etnia, o gênero e até as motivações de todos os outros personagens que compõem o elenco. Mas também, o que esperar de um cara que enfiou linguagem neutra
neutra, até mesmo em uma animação infantil. Eles são puxa-corda e preferem pronomes neutros. O lagarto virou uma mulher negra, que deve, sei lá, virar lagartixa nos próximos episódios. O Harry virou um cara negro, com cabelo estilo Nagô, e provavelmente uma jegual. O melhor amigo do Peter virou uma mulher lésbica, que confessou querer pegar o crush dele. O Lápide não é mais albino, e não duvide que nos próximos episódios eles revelem que o Norman Osborn, que teve sua etnia mudada também, na verdade é um cara bonzinho, que será o mentor do Peter Parker, como foi o Tony Stark lá no UCM. Ou no mínimo, ele vai receber uma lição de moral do protagonista de que a vilania não vale a pena, e que devemos valorizar mais as pessoas, porque a diversidade, a empresa dele já abraçou com força. E se até aqui você ainda acha que o Jeff Tremel não sacaneou com o elenco do Homem-Aranha, deixa eu te perguntar, cadê o Flash Thompson? Cadê a Gwen Stacy? Cadê o JJ Jameson? E cadê a Mary Jane, cara? Inclusive o interesse amoroso do Peter Parker aqui nessa animação, pra quem ele fica se humilhando toda hora, é uma mulher negra, alta e musculosa, que lembra muito mais um homem do que uma mulher. Sério, se você não acha tudo isso bizarro, nada mais vai ser bizarro pra você. Amigão da bandidagem. Esse é pra mim o pior erro dessa animação, que é o de relativizar os crimes que as pessoas cometem. E falando sério, não existe nada pior que uma pessoa passar pano pra bandido. E o protagonista do Jeff Tremel aqui faz isso com maestria, quando faz o Peter Parker soltar uma mulher branca que tinha roubado uma pizzaria, depois que a mulher chora e fala que estava precisando de dinheiro. Meu Deus. Quer dizer que basta um bandido fingir um arrependimento vazio, ou sei lá, falar que vota em um determinado político, que o herói vai deixar ele ir embora, como se nada tivesse acontecido. Aparentemente não, porque essa relativização do Peter é meio seletiva. Cada bandido que ele pega, que aliás, são todos homens brancos héteros, ele faz questão de prender na teia e chamar a polícia logo em seguida. Mas quando é uma mulher, ele faz questão de soltar ela para ensinar que o mundo precisa ser mais colorido. Porque mesmo sendo branca, a mulher ainda está no último lugar da lista de minorias marginalizadas pela sociedade estruturalmente machista, que precisa ser protegida pelos feministas. Não se surpreenda se essa mulher aparecer mais pra frente na história, sei lá, distribuindo comida aos moradores de rua ou salvando alguém, só pra mostrar que o Peter Parker fez certo em soltar ela. Se você já leu algum quadrinho do Homem-Aranha, sabe que ele tem esse apelo mesmo, de querer convencer as pessoas antes delas fazerem algo errado, de que não vale a pena fazer aquilo. Mas eu nunca vi ele passar pano pra bandido, dizendo que eles só tinham tido um dia ruim, pelo menos não até agora. Na verdade, o Peter sempre procurou entender as motivações das pessoas, de fazerem o que elas fazem. Sempre que ele via um cara que não era ruim, mas que estava prestes a fazer algo ruim, ele argumentava que não valia a pena, sei lá, fazer um assalto e ir pra cadeia só pra comprar um remédio pra um filho doente, porque o garoto ia crescer sem pai. E existiam outros caminhos. Inclusive, é a ação do Peter Parker de deixar um ladrão fugir no filme clássico, que resulta na perda do tio Ben. Então ele sabe muito bem que ações têm consequências. Não vou nem entrar no mérito de que se essa mulher que pegou o dinheiro da pizzaria fez isso aqui, provavelmente ela já tinha feito isso antes. Mas é bizarro como os brancos são responsáveis por 100% dos CRI em uma cidade com a população de mais de 90% composta por negros, ou seja, nem a matemática faz sentido nessa série. Pra finalizar, eu quero deixar uma mensagem muito importante. Não dá pra acabar com o race, com mais race. Não dá pra lutar pelas minorias, fazendo elas odiarem e oprimirem aqueles que faziam isso com elas em primeiro lugar. O race existe, isso é um fato, mas ele só vai diminuir com respeito e valorização genuínas, e não com mais ódio e separação. Curtiu o vídeo? Então compartilhe ele com todo mundo que também é fã do Homem-Aranha. Obrigado por ter assistido até aqui, e valeu!